A treziri mai una tova dairia, do céus aparece a Virgem Maria. Querido povo de Deus, hoje nós somos chamados a refletir sobre o tema A Igreja, comunidade profética a serviço da vida plena para todos. E a gente pode começar perguntando, né, o que é vida plena? O que é vida plena? Talvez passe pela nossa ideia, pela nossa imaginação, que vida plena seja uma vida onde não haja dor, sofrimento, problema, desafio. Mas vida plena não é isso. Vida plena é aquela vida que, apesar dos desafios, apesar dos problemas, apesar das dificuldades e dos sofrimentos, é uma vida que a gente vive feliz, vive bem. É a vida feliz apesar de tudo, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos problemas. Esta é a vida plena que nós alcançamos em Jesus Cristo. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, só aprendemos a ser felizes participando da comunidade. A gente só aprende a seguir Jesus Cristo participando da comunidade, estando na comunidade, sendo comunidade. A gente só é feliz, voltando aqui, quando a gente segue os princípios de Cristo, quando a gente vive como Jesus nos ensinou a viver, quando a gente trata bem as pessoas, quando a gente respeita, quando a gente procura perdoar, amar. Quando a gente vive tudo aquilo, quanto mais nós colocamos em prática aquilo que o Cristo nos ensinou, com suas palavras, com seu testemunho de vida, mais a nossa vida vai se tornando plena, feliz, melhor. E a gente só aprende a viver os valores que Jesus nos ensina na comunidade, no relacionamento com o outro, no contato com o outro. A comunidade vai humanizando a gente. Então, este tema proposto para hoje engloba isso tudo, né? Vamos repetir, só para a gente memorizar: a igreja, comunidade profética. Então, a igreja é entendida aqui como comunidade. Não é um lugar onde apenas eu vou para assistir às celebrações. Comunidade, lugar onde eu me sinto parte, onde eu me sinto membro. Comum, unidade, onde eu estou em comunhão com as pessoas, unidos, onde estamos unidos, onde nos encontramos, e neste contato com o outro, a gente se humaniza, a gente aprende a viver o que Jesus nos ensina. Como é que a gente aprende a amar? Como é que a gente aprende a respeitar? Como é que a gente aprende a perdoar? Se não convivendo, né? Convivendo. Na convivência a gente vai enfrentando os desafios, as dificuldades, e a gente vai se moldando, a gente vai se formando em Cristo. Então nós só aprendemos a ser felizes, sermos felizes na comunidade, vivendo em comunidade, aprendendo os valores que Cristo nos ensinou. E outro termo que aparece no tema de hoje: a igreja, comunidade profética. Por que comunidade profética? Profecia é a verdade anunciada, e ao anunciar a verdade, nós combatemos naturalmente toda mentira, ou denunciamos contra toda mentira, tudo aquilo que vai contra a vida. Anunciar a verdade já é combater a mentira, ou combater as falsas doutrinas, as falsas verdades.
profética. Por que profética? Quando a gente faz uma análise da realidade na qual vivemos, nós percebemos uma tendência muito forte ao individualismo, ao fechamento das pessoas. A cada um parece ser dado apenas a missão de cuidar de sua vida, esquecendo dos demais, esquecendo dos outros. Só que uma vida voltada apenas para si é uma vida muito mesquinha, muito pobre. Eu viver a minha vida voltada apenas para cuidar de mim, ou viver para mim mesmo, é empobrecer demais a vida, a dignidade e a beleza da vida. Então, somos profetas a partir do momento em que estamos em comunidade, em que convivemos com o outro, em que nós nos preocupamos com o outro, onde nós dedicamos um pouco do nosso trabalho, um pouco do nosso esforço e da nossa fé em vista do bem-estar de outros. A gente começa a deixar de viver apenas para si só, egoisticamente, e a gente começa a viver também para e com os irmãos. A gente começa a doar a vida, a partilhar a vida com os irmãos. E a dignidade humana está aqui. O que torna o ser humano um ser diferente, um ser bonito, um ser grandioso, é essa capacidade mesmo de sair de si e preocupar-se com o outro. Nós nos encantamos muito com o coração humano, com o coração sensível. E isto é um anúncio da verdade, é um anúncio profético que combate o individualismo, que combate o fechamento, que combate a preocupação voltada apenas para si, ou seja, que nos santifica. Não há maior amor do que dar a vida pelo irmão, e quando somos capazes de fazer isso, nós passamos da vida velha para a vida nova. Não é isso que a gente celebra nesse tempo pascal? A passagem do tempo do sofrimento, da dor, da vida velha para a vida nova, o tempo de alegria, para a ressurreição, ou para a vida plena, para a vida bonita. Quando somos capazes de viver em comunidade, nós nos humanizamos, nós nos tornamos profetas. E outro, nós promovemos a vida para todos. Encerra assim o tema de hoje: para todos. Porque esse tema, contextualizando aqui, foi tirado das diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, E nos tópicos que foram indicados para esta reflexão, se fala do compromisso primeiro com os pobres, para que os pobres tenham vida. Quando a gente fala de pobre, às vezes a gente imagina somente aquele que não tem os recursos materiais, mas todos nós carregamos uma pobreza dentro de nós. Todos nós somos, de certa forma, pobres em algum aspecto da nossa vida. Ninguém é plenamente rico, Claro, precisamos socorrer materialmente os mais necessitados, sim. Sim. Ter um coração sensível ao sofrimento do outro, sim. Mas também precisamos socorrer a pobreza espiritual que nós muitas vezes vivemos hoje. Aquela pobreza, voltando, ligando com o tema, a reflexão que foi feita até agora, aquela pobreza de vivermos apenas para nós, apenas. Igreja, comunidade profética a serviço da vida plena para todos.
vivendo em comunidade, nós vamos tornando a nossa vida cada vez mais plena. Nós vamos alcançando o sentido verdadeiro da vida, a missão real da vida humana. A gente se santifica. Que Deus nos conceda esta graça, que celebrando essa trezena de Nossa Senhora, que ela também rogue a Deus por nós, para que tenhamos a coragem de abrir o nosso coração, de abrir a nossa vida e criar nela espaço para o outro. Amém.